A grande maioria das pessoas não consegue ter o resultado que quer ter, no que se propõe a fazer, não consegue às vezes atingir um resultado fora da curva, sempre está em resultados medianos, sempre ali na média ou até abaixo da média do que seria um resultado bom. Muita gente começa a empreender, tenta ter um resultado de repente na internet, começa a tentar trabalhar no digital e às vezes não consegue ganhar muito dinheiro. Vê pessoas mais novas, de repente um moleque de 18 anos, de 16 anos, tendo muito mais resultado do que essa pessoa que às vezes já tem muito mais idade, muito mais experiência, muito mais conhecimento acumulado. E por que essas pessoas mais jovens, por exemplo, conseguem ter um resultado, enquanto que, de repente, uma pessoa mais velha, com mais conhecimento, não consegue ter o resultado? O primeiro fator é porque não é necessariamente sobre conhecimento, e é isso que eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo. Também vai passar muito por energia alocada, o quanto percentual de energia que você consegue alocar e dedicar para uma tarefa que você está fazendo. E eu já te trago um ponto. Eu tenho total convicção que se você não está num resultado acima da média, fora da curva, você ainda não entendeu o volume e o percentual de energia que você tem que conseguir alocar para poder conseguir chegar naquele resultado que você quer chegar. Você acha talvez que funciona de outra forma, você acha talvez que para você é mais difícil e que para quem está conseguindo ter esse resultado é que foi mais fácil por algum outro motivo, que essa pessoa de repente teve alguma sorte a mais, quem sabe? Talvez isso já passou pela sua cabeça. E a grande questão é que o resultado ele não tem muito a ver necessariamente com esses pontos que estão passando aí na sua cabeça. Tem muito mais a ver com outras coisas que a gente vai tratar aqui hoje. E a gente começa falando principalmente sobre alocação de energia, tá? Como que você vai alocar a sua energia e no que você vai alocar a sua energia para que você possa ter resultado de fato, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai entrar aqui, vamos desenhar um gráfico. O que é a primeira coisa que você vai ter que entender? Que para você ter um resultado de fato fora da curva, né? E quando eu digo fora da curva, eu quero dizer que seja um resultado acima da média. Acima da média do que a maioria das pessoas consegue fazer. E ter um resultado acima da média, vamos supor que você esteja entrando aí no digital, a gente está falando de você faturar, de repente, múltiplos 6 dígitos por mês, 7 dígitos, quem sabe, por mês, resultados que a maioria das pessoas não conseguem atingir, tá? É o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que o quanto de energia, quanto do percentual que você tem de energia disponível dentro aí do seu cérebro, você aloca para cada tarefa que você está fazendo, isso vai fazer toda a diferença no resultado que você está tendo. E aí, às vezes, você está com um desequilíbrio da necessidade e do potencial de energia que você coloca. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que aqui são percentuais de alocação de energia. Vamos colocar aqui que a gente vai de 10 a 100%, né? Por exemplo. Então, isso aqui são os percentuais, tá? Nessa coluna da esquerda aqui, na linha da esquerda do gráfico, são os percentuais que você tem disponível de alocação de energia para colocar dentro, por exemplo, vamos pegar o exemplo do negócio digital, né? Eu mesmo falo muito sobre criar um negócio de inteligência artificial. Vamos supor que você acabou de entrar na internet e você quer criar o seu negócio de inteligência artificial. E aí você vai dedicar parte da sua energia para isso, para que você tenha um resultado. Seu sonho, de repente, é faturar ali 6 dígitos, né? Ou seja, mais de 100 mil reais por mês. Você quer mudar de vida, você quer poder ter dinheiro para poder viajar para fora do país, você quer comprar um carro novo, você quer comprar, de repente, uma casa, ou construir uma casa, ou alugar uma casa melhor. E você precisa de mais dinheiro para isso. Então, aquilo é o seu principal objetivo, tá? E aqui é o quanto de energia que a gente vai colocar para fazer isso acontecer. E aqui do outro lado é o quanto de resultado, tá? Quanto de resultado, de fato... Opa. Ficou meio ruim a escrita aqui, deixa eu apagar e escrever de novo. Mas quanto de resultado você conseguiu ter. Vamos colocar aqui, ó. Resultado que você conseguiu ter fazendo a alocação dessa energia. O que acontece? Vamos supor que você queira ter um resultado aqui proporcional a, sei lá, vamos pegar que tem a proporção, tá? Que você quer colocar 50% de energia naquilo e você quer ter proporcional 50% do resultado acima da média, né? Vamos supor que tem muita gente que faça 1 milhão por mês e você quer fazer, sei lá, 500 mil por mês. Ou até menos, você quer fazer 100 mil por mês, porque você acredita que colocando 50% da sua energia, você consegue chegar nesse 50% de resultado, né? E aí o que vai fazer? O que você vai fazer? Você vai lá e vai pegar a sua energia. Então vamos imaginar que você está alocando a sua energia e você espera que alocando a sua energia, você chega aqui num parâmetro de 50% de resultado também, que vamos dizer que seja, por exemplo, 100 mil por mês. E aí você divide a sua energia
entre outras coisas. Então, esses outros 50%, vamos dizer, que estão aqui para cima de energia, né, esses dos 60 até os 100 aqui, esses outros 50% de energia que estão aqui, eles estão sendo alocados em outras coisas. Você está fazendo outras coisas com isso. E aqui você está colocando 50% da sua energia para poder chegar nesses 100k por mês. Isso é o que você acha que vai acontecer, né? Só que na realidade não é bem isso que acontece, tá? Na realidade, a realidade ela se parece mais com isso daqui, ó. Você aloca 50% de energia, só que aí você tem 10% do resultado que você gostaria de ter. E você chega nesse ponto aqui. Você chega nesse ponto aqui. E aí você não consegue entender porque que você não está tendo resultado, sendo que você está dedicando metade da energia que você tem disponível. E vamos imaginar que você consiga entender quanto que você está dividindo, em que você está dividindo a sua energia disponível, tá? E isso é um conceito complexo que eu vou destrinchar daqui para frente. Mas, na maioria das vezes, a gente acha que a gente está colocando mais energia do que a gente realmente está. Porque a gente está dividindo a nossa energia com outras coisas. Tá? E eu vou explicar isso daqui a pouco, mas eu quero chegar no seguinte ponto. Na realidade, o que vai acontecer, por que esse resultado ele vai acontecer? Porque, de repente, para você ter o resultado que você quer aqui, de, sei lá, vamos colocar aqui seja um resultado de, sei lá, 50% ou 90% aqui, que seja algo em torno dos 100k por mês. Para que você chegue nesse resultado aqui, tá? Você vai precisar, na verdade, colocar algo acima aqui, ó, dos 90% de energia que você tem disponível. Tá? Você vai precisar, para você chegar aqui no 100k, você vai precisar colocar mais de 90%. O jogo, na realidade, ele vai começar aqui, ó, nessa linha dos 90%. Então, se você não aloca a energia que você tem, se você não consegue destrinchar essa energia para colocar todos os recursos que você tem cognitivos para conseguir ter aquele resultado, você não vai ter resultado. E por que isso acontece? Pensa o seguinte comigo. O seu cérebro, na realidade, ele tem um espaço de processamento, tá? Tem um espaço de processamento neural. Então você tem X milhões, bilhões de neurônios dentro do seu cérebro e você consegue utilizar aquilo de certa maneira. Tá? Você consegue utilizar aquilo de certa maneira. Se você começa a dividir a sua energia entre várias coisas, o seu espaço de processamento ele vai caindo. E olha só, a gente tem tantos neurônios disponíveis, tanto espaço de processamento disponível em qualquer cérebro, que mesmo que você tenha um QI que não seja muito alto, você consegue ter um cérebro que ele pode se transformar numa super máquina. Você pode até ser a pessoa que não tem o pensamento mais rápido possível ou algo do tipo, mas você consegue transformar o seu cérebro em uma super máquina desde que você retire todas as coisas que estão te tomando energia desnecessária. E aí entra o ponto que é o seguinte: o que são essas coisas que te tomam energia muito desnecessária muitas das vezes? Bom, de repente você passa um tempo assistindo Netflix, né? De repente você gosta de futebol e você passa um tempo assistindo futebol. De repente você, sei lá, vai muito a restaurantes, né? E você gosta muito de comida e gasta um bom tempo olhando restaurantes e indo pesquisar novos restaurantes e tentando visitar e conhecer novos restaurantes. Tem o tempo da sua família, provavelmente, que você dedica, né? Tem o tempo para suas finanças, que se você não dedica, deveria ter um tempo para isso, inclusive. Tem um tempo que você vai colocar exercício físico, de repente. Se também não estiver fazendo, deveria estar fazendo. Tem um tempo que você vai colocar, por exemplo, aprender outro idioma. Às vezes você está estudando inglês, tá? Então, de repente, tem várias coisas aí que você vai estar fazendo, aí você vai colocando várias coisas. Por exemplo, eu desisti, nesses últimos dias, de comprar uma moto de trilha, que é uma coisa que eu gosto muito de motos, trilha, coisas do tipo, porque onde que eu vou chegar nesse conceito aqui, eu entendi que me tomaria um espaço de energia mental muito grande, porque eu passaria muito tempo ali aprendendo novas técnicas sobre trilha e tudo mais, e isso me tomaria uma energia que nesse momento eu não tenho disponível, né? Então, sei lá, trilha de moto, às vezes você tem outro hobby aí, tá? Às vezes você tem outro hobby, às vezes seu hobby é pescar, por exemplo, não sei. Às vezes tem qualquer outra coisa que você vai colocando. E quando você vai somando, o que acontece? A sua energia, por mais que não pareça, ela vai se dividindo entre essas coisas aqui. Então, parte da sua energia aqui vai para o Netflix, parte vai para o futebol, parte vai para o restaurante, parte vai para a família, parte vai para finanças, parte vai para exercício, parte vai para aprender o idioma, parte vai para a trilha de moto. Você vai dividindo o seu cérebro e a sua energia que você tem, né, a capacidade de processamento do seu cérebro, ela vai sendo diluída. E vamos pegar um exemplo muito bom, né? Se você está aqui assistindo Netflix, por exemplo, uma série, um filme, alguma coisa, o que acontece? Entenda uma parada. O seu cérebro ele tem uma capacidade absurda de processamento, como eu falei. E essa capacidade de processamento, ela é voltada para
resolução de problemas. Então, seu cérebro, a todo momento, automaticamente, ele está voltado para a resolução de problemas. Igual eu falei, independente do QI que você tem. Alguns vão estar mais aficionados nisso do que outros, mas você vai estar, de alguma forma, seu cérebro ele vai estar induzindo a sua capacidade de resolução de problemas. E quando você está assistindo Netflix, quando você está assistindo uma novela, quando você está colocando aqui um jornal, né, onde você coloca, onde você vê notícias, tá? Quando você está colocando aqui 2 horas por dia que às vezes você passa nas mídias sociais, né? Nas redes sociais. De repente, 2 horas por dia que você passa, você está vendo os stories para ver a vida dos outros. Tudo isso daqui vai ocupando a capacidade que o seu cérebro tem da resolução de problemas. E automaticamente, por exemplo, uma série que eu gosto muito, inclusive, é o The Office. E se você assiste lá o The Office, você vê que tem alguns problemas, algumas dinâmicas que acontecem lá na série, e você está às vezes, tenso ali, querendo que aconteça tal coisa. É uma série de comédia, de certa forma, mas tem algumas situações que meu cérebro ele se pega assim, porra, essa pessoa o que ela fez foi muito errado e tal, e aí você está tentando, de alguma forma, resolver no seu cérebro, na sua cabeça, aquele problema daquela série. E por mais que você possa falar, não, mas eu assisto a série para poder relaxar, isso está ocupando uma capacidade de processamento cerebral que você tem. O seu cérebro ele tem uma capacidade limitada, apesar de ser grande, mas ela é limitada, ela não é infinita. Quando eu digo que ela é grande, não quer dizer que ela é infinita. Ou seja, se ela é uma capacidade limitada, todas as vezes que você está ocupando o espaço do seu cérebro com isso daqui, isso tá. Aí vamos dizer que aí lá no final, né, tem o seu negócio, por exemplo, seu negócio digital, né, a sua empresa, tá? Que você está dedicando ali, sei lá, algumas horas por dia, por semana, para poder conseguir ter resultado. E aí você vem e dedica. Só que ao mesmo tempo você não consegue destrinchar toda a energia que você tem do seu cérebro em todas essas coisas. Por quê? Porque tem um fenômeno que é o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui para poder ilustrar. Vamos supor que você tem aqui, não, eu quero redondo, eu não quero oval. Vamos supor que, ok. Vamos supor que você tem aqui a sua capacidade de distribuição de energia, tá? E vamos simplificar aqui para que a conta ela seja simples, tá? Vamos duplicar isso aqui, porque aí eu consigo mostrar melhor isso para vocês. Olha só, então vamos supor que você vai falar assim, Bruno, eu vou dividir a minha energia em duas coisas, tá? Eu vou dividir a minha energia em duas coisas. 50% do tempo vai ser para o negócio, tá? Vamos fazer até mais fácil. Tem gente que divide. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem gente que divide a energia entre dois negócios, que aí é a coisa mais idiota que você pode fazer quando você está começando um negócio. A não ser que você já tenha muito dinheiro, você entra num negócio como investidor. Por exemplo, hoje eu sou sócio de uma agência que eu não estou atuando no dia a dia dessa agência. Eu entrei como investidor e conselheiro. Então ela não está não tá dentro do meu dia a dia. Se você coloca duas empresas que você está dentro do seu dia a dia, eu já fiz isso mais de uma vez, inclusive, todas as vezes deram errado, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Então vamos supor que você está dividindo a sua energia no negócio 1 e você está dividindo a sua outra energia aqui no negócio 2. Isso aqui você pode aplicar para qualquer coisa, tá? Pode ser no seu emprego, no seu negócio digital e tudo mais. E aí 50% da sua energia está dividida em cada aqui. Tá? 50% em cada. Você acha que realmente você consegue alocar 50% da energia aqui e 50% da energia aqui? Ou seja, você pegou a energia, 100% da capacidade de processamento cerebral que você tem e dividiu por 2. É assim que vai funcionar? Vai ser realmente dividido por 2? Bom, não é nem um pouco assim que vai funcionar. Na verdade, esse gráfico ele se parece mais com algo assim, ó. Quer ver? Ele se parece mais com algo nesse sentido. Vamos supor que você tenha, sei lá, vamos pegar aqui 35% para o negócio 1. Aí mais 35% para o negócio 2. E aí, o que acontece? Faltou 30% aqui, né? 35 contra 35, 70. Então, cadê os outros 30 para o 100? Isso aqui acontece uma coisa que é chamada de dissipação de energia. Ou seja, pelo fato de você estar trocando as coisas que você está focando, o seu cérebro ele tem uma dificuldade de zerar o cronômetro ali, zerar o gasto de energia para simplesmente, quando você vai fazer uma troca, ele zera esse gasto de energia para poder começar de novo.
Você não consegue simplesmente fazer um shift, uma virada tão rápida de uma coisa para outra. Quer ver um teste? Experimenta você ter duas tarefas para fazer completamente diferentes uma da outra, tá? Coisas que não tenham nada a ver uma com a outra. Experimenta marcar um horário assim, ó, eu vou ficar exatamente 1 hora, então, sei lá, das 11 da manhã até o meio-dia, eu vou fazer exatamente X coisa. E meio-dia, em ponta, eu já estou fazendo Y coisa, que é a segunda tarefa. Né? Por exemplo, sei lá, vamos supor que você esteja com a sua agência de inteligência artificial e você vai fazer uma call de vendas, uma reunião de vendas, e depois você já vai entrar e vai subir alguns funis de inteligência artificial para o seu cliente de repente. Cara, eu te garanto que se você tentar fazer isso, muito provavelmente, vamos supor que você faça de 11 a meio-dia, a primeira tarefa, provavelmente você vai ficar de 11 até 11h15, 11h20, às vezes 11h30, às vezes até mais, entrando no estado de foco para que você consiga entrar no estado de foco para a segunda tarefa. Esse período que você perde ali, pode fazer esse teste aí você mesmo, esse período que você perde, ele é a dissipação de energia. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade de foco, então elas vão ter uma dissipação de energia maior, e tem pessoas que têm uma facilidade com focar, que vão ter uma dissipação de energia um pouco menor, tá? Mas todo mundo vai ter essa dissipação de energia. E aí, quando você tem dissipação de energia, o que acontece? Você pega isso aqui, então, imagina tudo isso que você está fazendo, tudo isso daqui que você está fazendo, e você está dissipando um pouquinho da sua energia. Não tem como você chegar na linha dos 90% aqui se você está dissipando essa energia em um monte de coisas. Então, qual que é a minha sugestão se você quer ter um resultado fora da curva? Pelo menos por um período da vida, até que você atinja esse resultado, corta o máximo de coisas que você puder cortar. Corta tudo que for possível para sobrar somente o negócio. Né? Obviamente, algumas coisas você não vai cortar, mas talvez você pode até diminuir a intensidade. Às vezes você está o tempo todo com a sua família, às vezes até uma família que ela não entende por que você quer, por que você tem essa visão de empreendedorismo digital. São pessoas que estão presas em outro paradigma, outra forma de pensar. Talvez você não vai deixar de participar da convivência com a sua família, mas talvez você vai diminuir um pouco a intensidade disso. Né? Finanças também, às vezes você está gastando mais tempo do que você deveria, você pode automatizar certas coisas. Exercício, às vezes você está pensando demais em vários tipos de exercício e você pode simplesmente padronizar e deixar todos os dias o exercício igual para você fazer, para poder simplificar. Né? O idioma, de repente você pode automatizar parte disso também. E, enfim, você vai cortando certas coisas que você pode cortar e o que você pode automatizar ou simplificar, você simplifica. Né? Então, ou seja, o que é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo? Eu não fico passando muito tempo escolhendo a comida que eu vou comer naquele dia. Eu e minha esposa, a gente faz uma compra para o mês inteiro e a gente já padroniza o que vai acontecer ali praticamente todos os dias. E óbvio, a opção de carne, algumas coisas vão variar, mas é assim, tá tudo padronizado, tudo simples para poder ser executado. Na academia, eu tenho os meus horários já marcados, já fechados, na academia que eu vou treinar, lá com personal e tudo mais, e eu simplesmente chego e eu não tenho que pensar em nada, eu não vou pensar no treino, o personal vai me falar o que eu tenho que fazer e acabou. Né? Obviamente, às vezes você não pode fazer isso com o personal, mas você pode montar a sua ficha de treino antes, tá? Isso vai depender do seu momento financeiro também. O ponto é, o que você consegue simplificar? De repente você tem 1 bilhão de roupas e você gasta um baita tempo escolhendo a sua roupa. Cara, às vezes é melhor você padronizar. Eu, por muito tempo, hoje eu até faço isso um pouco menos, mas por muito tempo eu só usei camiseta preta. Hoje eu uso ainda muito camiseta preta, mas eu tenho algumas cores que eu troco ali para sair. Mas as minhas roupas do dia a dia, elas são basicamente as mesmas. Eu sempre fico aqui com uma bermuda e uma camiseta preta, sei lá, de segunda a sexta. E aí quando eu vou sair, vou para um restaurante, alguma coisa, ou vou sair no final de semana, eu tenho uma outra divisão do meu armário que é para roupas que eu vou sair, que elas têm outras cores e coisas do tipo, mas também não gasto muito tempo, muita energia com isso. O que você pode simplificar? O que você pode gastar menos energia? Um bom exemplo que eu falei é a coisa que eu gosto aqui da trilha de moto. Isso é uma parada que eu realmente gosto. Mas eu entendi que esse ano, pelo menos de 2025, não faz sentido eu alocar energia aqui, porque isso vai tirar energia de outras coisas que são mais importantes para mim no momento. E não quer dizer que eu nunca vou fazer trilha de moto. Quer dizer que esse ano eu não vou fazer. Ano que vem eu vou reavaliar e talvez eu faça ano que vem, talvez eu espere mais um ano, não importa. Mas isso aqui pode esperar para os objetivos que eu quero cumprir para esse ano com o meu negócio. Eu tenho objetivos muito claros e eu sei a quantidade de energia que eu preciso colocar e eu sei que essa quantidade está acima de 90%. Então, todas as vezes que eu deixo a dissipação de energia acontecer, eu estou tendo menos resultado. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue ter resultado, porque elas estão fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, elas estão tentando um monte de coisas ao mesmo tempo, e aí, consequentemente, elas não estão sendo, vamos dizer, bem-sucedidas naquilo que elas se propõem a fazer. Porque a dissipação de energia está acontecendo em tudo que elas fazem. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.